Então a gente falou sobre, a gente continuou falando sobre passado, né? Mas aí a gente aprendeu uma estrutura de frase nova, que foi when I was a child, né? Esse child, ele pode mudar. Posso falar when I was 13, né? Quando eu tinha 13 anos. When I was a child, quando eu era criança. When I was 10, quando eu tinha 10 anos. Então, esse when I was, o que vem depois dele pode mudar. Você pode falar de qualquer época que você quiser, né? E a gente viu também o could, né? Que é um verbo modal que a gente usa para que a gente usa? Para que eu falei que a gente usa o cold na aula passada? Vocês estão dormindo ou estão acordados? Estão dormindo? Acorda, povo. Para que nós usamos o could? O que a gente viu na aula passada? O could, ele é um verbo modal que serve quando eu quero expressar o que no passado. Ah, Pedro está acordado. Então fala aí, Pedro, para mim. Cri, cri, cri. Habilidade, não lembra? Meu Deus do céu, hein? Vocês estão piores do que eu, hein? Porque eu já tô, né? Mais velha, vocês ainda estão jovens. Então, o cold, ele é usado quando a gente quer expressar habilidade, para falar de alguma coisa que eu conseguia fazer antes, né, no passado. E a gente viu também, vocês falaram comigo, né? Surgiu a dúvida, professora, o could é igual o can, né? Só que o can, ele é usado para expressar habilidade no presente. E o could, ele é usado para expressar habilidade no passado. When I was 10, I could speak Spanish. Exemplo, né? Quando eu tinha 10 anos, eu podia falar espanhol. Não que eu não possa agora. Quando você fala I could, não significa que agora você não possa mais. Mas aí você está colocando o início. A partir de quando que você começou a falar espanhol? Quando você tinha 10 anos. When I was 10, I could speak Spanish, tá? When I was 3 years old, I could write, né? Eu já podia escrever lá, com 3 anos. E hoje a gente vai ver uma outra estrutura que a gente também usa para falar sobre o passado. Então, deixando bem explicado, assim, para vocês saberem diferenciar, o could é usado quando eu quero me referir a uma habilidade que eu tinha no passado, tá? I could ride a motorcycle when I was 12. Eu podia já pilotar uma moto quando eu tinha 12 anos. Mentira, não podia nada, nem posso. Então, eu estou falando de uma habilidade que eu tinha, tá? E hoje a gente vai falar sobre o used to. O used to, ele já é diferente, né? Eu falei para vocês que quando eu falo I could lá no passado, não significa que eu não consiga mais fazer aquilo, né? Que eu conseguia. Significa que eu comecei a fazer lá e que eu ainda consigo fazer. Ou não, né? Também pode ser o contrário. Eu posso falar I couldn't write with both hands. Eu podia escrever com as duas mãos. But now I can't. Mas agora eu não posso mais, tá? Mas eu posso falar I could speak English when I was 12. And now I can, né? Eu podia falar inglês quando eu tinha 12 anos. Na verdade, foi quando eu comecei a estudar inglês. E hoje eu ainda falo, até melhor, né? Graças a Deus. Mas, quando a gente usa used to, tá? When I was 12, I used to ride a bike. Quando eu tinha 12 anos, eu costumava andar de bicicleta. O used to, ele serve para você falar de coisas que você costumava fazer no passado, mas que você não faz mais. Eu não ando mais de bicicleta, né? When I was 10, I used to play with Barbie. Quando eu tinha 10 anos, eu gostava de brincar, né? Eu costumava brincar de Barbie. Eu não brincava de pole, como eu perguntei para vocês semana passada, as meninas, né? Se vocês brincavam de pole, porque na minha época a pole estava surgindo e era muito cara, né? Só quem era rico que tinha pole. Eu não era rica, não tinha pole, tinha Barbie mesmo. Então, I used to. Ah, I used to fly a kite para os meninos, né? When I was a child, I used to fly a kite.
quando eu era criança, eu costumava soltar pipa. Eu não, né? Eu até falei com vocês que eu não sei, nunca soube. But when I was a child, I used to jump rope. Eu costumava pular corda. Lembra que eu falei que era uma coisa que eu gostava muito de fazer? Eu fazia isso quando eu era criança. Hoje eu não faço mais, né? Então o used to, ele vai ser utilizado para vocês falarem sobre o passado de vocês. Na semana passada a gente conversando, alguns meninos falaram: "Ah, eu solto pipa ainda", né? Então se soltava e continua soltando, não tem por que usar esse used to. Ele vai ser usado apenas quando você quiser falar sobre alguma coisa que você fazia que você não faz mais, né? Era um hábito do passado, não é mais, ok? Tá todo mundo me ouvindo direitinho, entendendo? Yes or no? Yes. Yes? Ok, thank you, Júlia. Aí agora a gente vai praticar. Lembra do Children's Entertainment que a gente viu na aula passada? Vamos lá vamos voltar lá na página 63, só para a gente falar mais um pouco, que vocês não estão lembrando de nada, que vocês falarem que vocês não lembram, não lembravam nem do code. So, open your books on page 63, abre lá na página 63, que a gente viu aí os entretenimentos, né? As brincadeiras que as crianças costumam fazer. Play with remote control cars, play board games, go to the beach, jump rope. I used to jump rope when I was a child. Do jigsaw puzzle. I didn't use do jigsaw puzzle. Eu não era muito fã de quebra-cabeça, não. Play with dolls, play videogames, fly a kite and play marbles, né? Que a gente até falou. Cadê o colega que usou um outro vocabulário para falar de play marbles? A gente falou bola de gude, ele falou que era uma outra, que eu não lembro. Foi Davi, Foi Davi? Ele tá aí, não? que ele ficou falando que era boleba. Boleba, isso aí. Legal isso. Eu ia até perguntar pro meu irmão, né? Para os meus colegas se eles conhecem essa expressão que eu achei interessante. Esqueci o nome, não sabia mais falar. Ok. Então, a gente vai começar hoje, a gente vai fazer junto, together, page 66. Open your books on page 66. 66. Vou colocar lá. Espera aí que eu vou abrir aqui para vocês, como eu sempre faço. E a gente fazendo junto. Prontinho. Estão vendo? Yes? Então eu abri aqui. Sim, obrigado pela resposta. Page 66, used to. Então nós temos aqui três pessoas, né, adolescentes, Susan, Brian and Grace, and they are talking about their past. Eles estão falando sobre o passado deles. Susan said, "When I was a kid, I used to play with dolls at my cousin's house." What is cousin, guys? Do you know? O que é cousin? This is a family member. É um membro da família. Cousin is the son or the daughter of your aunt. É o filho ou a filha do seu tio, da sua tia, que é o seu? É o seu?
Primo? Isso, muito bem. Obrigada. Gente, eu tenho que ouvir vocês falando, porque eu fico falando muito sozinha aqui. Alright, cousin é o primo. Então, ela, quando era criança, costumava brincar de boneca na casa da prima, né? Porque cousin é uma palavra que serve tanto para o feminino quanto para o masculino. When I was 10, Brian said, when I was 10, I used to believe in monsters. Que quando ele tinha 10 anos, ele costumava acreditar em monstros. And you? Vocês costumavam acreditar em monstros também ou acreditam ainda? Não. Não? Todo mundo de boa? Ah, eu sou medrosa. Se eu estiver sozinha e, sei lá, ouvir algum barulho esquisito, eu já acho que tem alguma coisa ali. And Grace, when I was 5, I used to jump rope with my neighbors. Quando ela tinha 5 anos, ela costumava pular corda com what is neighbor? Eu não sei se é, mas é vizinho. Vizinho, exatamente, vizinhos, né? Ela costumava pular corda com os vizinhos dela. Eu também. I used to jump rope with my neighbors and with my classmates, meus colegas de classe, né, na escola. A gente levava e brincava na hora do recreio, como eu acho que eu falei com vocês semana passada. E aí, com base nesses 3 comentários, né, que eles falaram sobre o passado, sobre os hábitos, como eu falei para vocês, used to, vou colocar aqui, ó, usado para falar de hábitos no passado, tá? Hábitos que você costumava ter no passado e você não tem mais. Você não faz mais essas coisas. Quando você usa o used to, você quer dizer que você não faz mais aquilo que você costumava fazer num determinado momento do passado. Diferente do could, tá? Como eu falei lá no início, quem chegou depois, quando a gente aprendeu o could na aula passada. Quando a gente usa o could, a gente está falando sobre habilidade, mas não necessariamente significa que aquela habilidade que eu tinha eu não tenho mais. Eu posso ter começado essa habilidade no passado, adquirido, e ainda ter, né? O used to não, ele é para falar de hábitos, o que eu costumava fazer, mas eu não faço mais no presente, tá? Então, aí a gente viu o que eles fazem. E agora vocês vão marcar um X lá embaixo. Se vocês quiserem escrever no livro de vocês. Depois, hoje eu não vou colocar, não. Hoje a gente só vai fazer as atividades do livro. Mas na próxima aula eu vou colocar um outro material lá na plataforma explicando o used to e o que a gente vai ver logo daqui a pouquinho para vocês copiarem no caderno. So, Susan, Brian and Grace are talking about. Sobre o que eles estão falando? Something that usually happens, algo que acontece normalmente, or something that happened frequently during a period in the past. Ou alguma coisa que acontecia frequentemente durante um período no passado. The first or the second? Primeiro ou a segunda? Segundo? The second, muito bem. A segunda. Something that happened frequently during a period in the past. Vocês vão marcar a segunda opção. Number 2, write sentences based on the information from the chart. Então, vocês vão escrever frases pessoais, tá? De acordo com essas informações aí. Nós temos aqui, when I was a child, play marbles, jump rope, or go to the beach. Então, vocês vão escrever. Na letra A, vocês só vão completar as frases, né? Então, eu já tenho aqui iniciado. When I was a child, I used to. Quando eu era criança, eu costumava. Você costumava fazer um desses 3 aqui? Go to the beach, jump rope, play marbles. Se você quiser usar, além desse outro, algum que esteja lá na página 63, né, que a gente falou na aula passada, tudo bem. Eu vou usar aqui um que já está aqui, ó, só para exemplificar. Então, when I was a child, I used to jump rope. Eu costumava pular corda, tá? Nowadays é hoje, atualmente. Nowadays, I like to. E hoje, o que você gosta de fazer?
Eu pulava corda. Hoje em dia, né? Traduz esse negócio de vermelhinho aí, professora, por favor. Ah, sim, sorry. Nowadays nós temos play computer games, né? Jogar no computador. Go out with my friends, sair com os meus amigos. Go camping, acampar. Ah, então eu vou usar um daquele ali. Vou usar go out with my friends, que eu também não tenho feito isso por conta dessa quarentena, né? Mas é o que eu gosto de fazer nos dias de hoje, atualmente, tá? Vocês não precisam usar só o que tá aí. Se vocês quiserem usar uma outra coisa que vocês costumavam fazer e que vocês gostam de fazer hoje, vocês podem usar. Então, a letra A vocês só vão completar. When I was a child, I used to jump rope. Nowadays, I like to. Pay attention. A gente aprendeu lá no Simple Past, quando a gente começou a falar sobre ele, que quando o verbo vai para o passado, a gente tem que acrescentar ed, tá? Só que quando a gente usa essa estrutura, I used to, eu não preciso mudar o meu verbo principal, né? Por quê? Porque o used to, ele já expressa a ideia de passado. Então, quando eu uso ele na frase, eu não preciso mudar o verbo principal, que no meu caso aqui é o jump, né? Porque eu já estou falando, eu costumava pular. Então, o used to, ele já me remete ao passado. Eu não preciso mudar o verbo principal. Aí, lá na letra B e na letra C, vocês vão formar outras frases falando sobre vocês, só que aí vocês vão fazer a frase completinha, né? Na letra A foi mais fácil, porque já tinha aí o início da frase. Então, vocês vão montar. When I was a child. Lembra que eu falei que vocês podem mudar esse child por qualquer outra coisa? When I was 10, quando eu tinha 10 anos. When I was 13, quando eu tinha 13. When I was 5. When I was 6. 13 vocês, né? Tem, não é? Nem, vocês têm o quê? 13, 14? É, gente? Responde. Eu tenho 13 e vou fazer 14 esse ano. Ah, então é a faixa etária de vocês. Então vocês têm que falar A do professora tem passado. 14, eu vou fazer 15 esse ano. Vai fazer 15? 14 mês que vem. É Maria Eduarda, não é? Ih, abaixo meu. Ah, tá. Então vocês têm que falar when I was 5, when I was 6. Vocês lembram? O que vocês gostavam de fazer quando vocês tinham 5 anos? Eu gostava de Sim, ficar professora, porém não sei vendo CD, essas coisas, CD da Galinha Pitadinha. Ah, sim! Patati Patatá também. Exatamente. Vocês podem botar when I was 5, I used to watch, né? Watch, assistir, Galinha Pintadinha, né? Patati Patatá. Leandra, o que você quer falar? Foi Leandra que falou? Eu sei, mas eu não sei escrever. Andar de bicicleta. Sim, andar de bicicleta é ride a bike. Ride a bike. Botei aí, ó. No chat. Deixa eu botar aqui no livro. Vou botar aqui na página do livro que está aberta. Ride a bike. Então fica I used to ride a bike when I was... Tananã. Ride a bike. Profe, What? quando eu tinha 5 anos, eu tinha medo de boneca. Porque eu achava medo que de boneca boneca? era um bebê morto. Meu Deus, gente, que trauma. Ué, mas parece. Depende da boneca, né? Tem boneca que realmente é esquisita. A gente fica com medo. Mas alguém tinha medo de boneca? Eu tinha medo de uma boneca específica. Mas não era nem quando eu era criança, não. A minha sobrinha que tinha essa boneca, uma boneca estranha, que ela tinha realmente cara de criança. E ela fazia uns sons assim, sabe? Uma boneca que era meio... parecia mesmo com criança. Só que a boneca, depois, não sei, ela era bateria, não sei, ela foi ficando meio louca. E mesmo ela desligada, ela emitia uns sons esquisitos. Aí, motivo, né, pra ficar com medo da boneca. Do corpo dessa boneca. Tá repreendido, Deus me livre. Eu ficava arrasada.
Eu tenho medo Ai, de algumas bonecas também. de algumas bonecas? Depende. Professora, Oi, Nicolas. quando eu era mais novo, não tem aquele DVD do Pinóquio que tinha? Sim, o filme do Pinóquio? Eu tinha medo daquilo. Eu tinha medo. Do Pinóquio Exatamente. ou do filme? Você tinha medo de assistir o filme? Do filme, eu tinha do filme, e quando meu pai comprou um boneco desse pra mim, eu fui lá, aí tava coisa de doação do boneco, que eu não queria ele. Que eu tinha medo daquele Gente, boneco. Pinóquio é tão Pô, bonitinho. é, pô, troço maligno, o boneco de madeira ganha vida. Ah, sim, por causa da história, né? Então você já tinha medo da história do Né? Pinóquio, E depois ele fica vivo. E depois ele ele vira vira uma uma pessoa. criança. E Isso, depois ele vira é. uma pessoa. Ai, meu Deus. É, gente, criança, né? Tem várias ideias tortas. Pô, Oi, Pedro. sobre essa coisa de boneca, um dia minhas irmãs, elas tentaram assustar meu pai no dia que faltou a luz com uma boneca. Elas Hum, pegaram a boneca, botaram sentada no corredor, no canto da porta, entre a porta do banheiro e da cozinha. Pegaram um pratinho, botaram uma vela em cima, acenderam, só esperaram ele chegar. cruzes. Deus me livre. E Ele ele se não se assustou? assustou. Não! Não, Oi, Leandra. mas ele já assustou a gente com uma boneca gigante que a gente estava vendo filme de terror, botou no canto da porta da sala, a gente olhou, a gente tomou um maior susto. É mesmo? Ah, Também imagino. era filme de boneco do mal, boneca do mal. Deixa eu só responder a pergunta da Leandra. Fala, Leandra. A B? A B é pra botar quando era menor, ia ser quando atual de agora? As brincadeiras que eu fazia quando Não. era menor. Não, na verdade, você vai fazer na B as duas coisas. Quando você era menor e o atual de agora. E na C de novo, quando você era menor e atual de agora. Vou fazer Ah, aqui tá. um exemplo aqui. Vai seguir o exemplo da letra A, né? Igual a gente fez na letra A. Só que na letra uma parte da frase já está pronta. A gente só completou. Vocês vão escrever completo. When I was 12, vou botar aqui, vírgula, I used to, when I was 12, eu nem lembro, gente, o que eu fazia quando eu tinha 12 anos. I used to ride a bike too. Vou copiar a ideia da colega. To ride a bike. Nowadays, agora, I like. Vou botar. I like to walk. Sei lá. Né? Antigamente eu gostava de andar de bicicleta. Agora eu gosto de caminhar. Mentira. Mas é porque, eu não sei. Uma vez por ano que eu faço isso. So, when I was at 12, I used to ride a bike. Nowadays, I like to walk. Quem quer falar? Está com o microfone ligado. Resenha. Então, tem até uma palavra para isso, mas eu não sei se tem o mesmo sentido, né? Que pra gente aqui. Então seria legal você falar pare, tipo festinha, né? Resenha não é mais ou menos uma festinha assim, né, com os amigos mais chegados? Porque resenha, se você for botar resenha, não vai parecer esquisito, porque não existe resenha em inglês, né? Você pode colocar pare, tá? I like to go to parties, né? Eu gosto de ir a festas with my friends, com os meus amigos. Mas que alguém me dá aí Isso aí, o que que tá escrito na letra A? o que eu coloquei? É, a tradução. Ah, aqui eu coloquei na letra A. When I was a child, I used to. Quando eu era criança, eu costumava. Aí eu coloquei jump rope, pular corda. Você vai colocar o que você costumava fazer. Na letra B,
Não, ainda na letra A, perdão, a segunda frase de baixo. Não, Now, é na B, não é não. na B, when I was 12, eu mudei, né? Eu troquei o child por 12. Quando eu tinha 12 anos, I used to ride a bike. Eu costumava andar de bicicleta. Nowadays, I like to walk. Hoje em dia eu gosto de caminhar. Quem vai me dar aí um exemplo que fez diferente do que eu coloquei aqui para eu fazer na letra C? Nossa, vácuo. When I was a child, vamos lá, me dê exemplo de atividade que vocês faziam. Eu gostava de pintar. Muito bem. When I was a child, I used to color, não, paint, né? Paint. I used to paint or color. Nowadays, alguém gostava de desenhar? Eu. Eu também gostava de desenhar. Gostava de desenhar? Desenhar é draw. Assim, eu vou escrever Só aqui que em eu fazia cima. tudo, só que eu rabiscava tudo. Fazer o quê? Rabiscava? Só que quando eu tentava desenhar, eu fazia uns bonecos tudo estranho, rabiscado. Ah, mas gostava de desenhar. Não necessariamente você precisa ser, né, profissional. Mas no sentido assim, de gostar. Eu também gostava, mas eu não sei. Mas eu gostava. So, when I was a child, aí vocês podem usar when I was a child, I used to draw. Coloquei aqui em cima o draw, né, que é desenhar. Nowadays, I like to read. Não sei se vocês também gostam. Acho que sim. Né, eu botei... O que vocês botaram? Nowadays, I like to... O que vocês gostam de fazer hoje? Read, Eu gosto de jogar play, videogame. Ok. Play videogame ou play other thing? videogame. Ok, você pode colocar. Nowadays, I like to play Eu gosto de videogame. ler livros. Oi, Júlia? Eu gosto de ler livros. Ah, muito bem. Foi o que eu botei aqui. Nowadays, I like to read. Né, eu gosto de ler. Read books. Ler livros. Excellent. Ok? Vocês estão fazendo ainda ou eu posso sair daqui? Para a gente dar continuidade. Peraí, professor. Deixa eu só Fazer terminar rapidinho. Ok, enquanto isso eu vou fazer a chamada das pessoas que eu não marquei. Alguns eu consegui marcar na hora que foi entrando. A Amanda tá aí? Se não conseguir responder, coloca lá no chat, que eu olho. Andiara. Professora, eu Oi. botei, eu escrevi uma coisa, aí eu ia falar e que eu faço agora, eu ainda faço a mesma coisa, só que eu não sei como é que escreve. Então, mas aí quando você está usando o used to, Pedro, você tem que falar sobre algo que você costumava fazer que você não costuma fazer mais. Então não tenho nada para falar. Não? Não. Você brincava de carrinho quando você era mais novo e hoje você não faz mais? Qualquer coisa. Raramente eu brinco com carrinho, com meu irmão, né? Ah, é? Ah, porque seu irmão é menor? É. Sei lá. Assistir Galinha Pintadinha. Qual o nome daquele Não. desenho que o boneco tem um negocinho tipo um relógio que ele se transforma? Ben 10. Bem 10. Ah, eu tive uma roupa do Ben 10. Mas você gostava de assisti-lo? Sim, mas eu gosto mais do antigo. Então, mas você assiste ainda? Não, porque o novo é muito chato. Então pronto, então tá aí uma coisa que você fazia que você não faz mais. Aí você pode colocar when I was 5, eu não sei quantos anos você tinha. I used to watch Ben 10. Né? Hoje em dia você não assiste mais, então já é uma coisa que você costumava fazer.
Aí você vou botar aqui, ó, vou escrever aqui como sugestão, né? Aí você vai botar when I was, tananã, I used to watch Ben 10, Ben 10. Aí, prontinho. Or I used to watch Pokémon, né? I used to watch Naruto. Se você não assiste mais. Andiara tá aí? André Luiz. Ana Luísa. Presente. Ok. Beatriz. Caio da Silva. André presente, Caio presente. Eu já tinha colocado presença para Camille. Davi. Davi hoje não tá presente, não, né? Iago, eu já tinha colocado presença. Isabelle também. Isabelle Teixeira. Isabelle Henrique, está aí? Não. João Gabriel já tinha colocado. João Vitor Coelho. João Vitor Vidipol eu já tinha colocado. Júlia Marinho também. Júlia Passeri também, eu vi entrando. Leandra tá aí. Leilane também eu já coloquei. Lohan. Lohan não. Maria Eduarda já tá aí. Nicolas também. Pedro Henrique também. E Sara. Tô aqui, professora. Sara tá aí. Ok. Vitória tá aí. Gonçalves. Vitor Costa. Vitória Andrade eu já botei. E Igor. Não. Ué, tem bastante gente na sala e eu só consegui marcar 18. Vitória, eu votei presente para as duas. Vou falar quem eu botei falta aqui. Se tiver, fala lá no chat que tá presente, tá? Botei falta para Amanda, Andiara, Beatriz, Isabelle Henriques, João Vitor Coelho, Lohan, Vitor Costa e Igor. Se algum desses estiver aí, bota ele no chat para eu poder dar presença. Professor, Vitor tá aí, ele te respondeu no chat. Quem? Vitor. Vitor mesmo? Ah, é, desculpa, Vitor. Foi você mesmo que tá faltando aqui. Você mesmo. Ok. Thank you, Nicolas. Então vamos voltar lá, galera. Page 67. Vamos? Página 77. Na página 77, a gente vai falar sobre o Sam. Aí ele tem aqui, ó, tem 4 coisas que ele costumava fazer, né, que ele não faz mais. E aqui tá falando quando que ele costumava, quando que ele tinha o hábito de fazer essas coisas, com quantos anos. Aí tem aqui age 5, age 10, age 15, age 8. Então, quando ele tinha essas idades, 5, 10, 15 e 8 anos. E o que que ele costumava fazer? When he was 5, né, when Sam was 5, he used to watch animation movies with his grandfather. Então, quando ele tinha 5 anos, ele gostava de assistir desenho animado, filme animado, né? Com o avô dele, his grandfather. E aí, age 8. Vamos fazer age 8. Vocês vão fazer exatamente isso aí, falar do Sam, o que ele costumava fazer. Então, vocês vão formar a frase do Sam, tá? Voltada para o Sam. Seguindo o exemplo aqui da letra A. When Sam was 5 years old, he used to watch animation movies with his grandfather. Letter B.
Let's talk about when he was 8. Vamos falar sobre quando ele tinha 8. E aí vai ficar. Diminuir esse negócio, tá muito grande. Pronto. When vou botar aqui. When Sam was 8 years old, vírgula. O que ele costumava fazer? Aí vai botar he, agora não vai ser mais I, né? Porque eu não tô falando de mim, vai ser he, eu tô falando do Sam. He used to. Aí é só repetir o que tá escrito lá. Fly a kite with his father. Fly a kite. Vai ficar bem grande aqui. Vou tentar diminuir de novo. Fly a kite with his father é o que vocês vão colocar. Deixa eu tentar botar aqui de novo. With. Não vai dar, gente. Mas é só vocês repetirem exatamente como tá aqui. Então, vocês, o que vai mudar, né? É porque agora vocês estão falando do Sam. Então, ao invés de vocês utilizarem o pronome I, que vocês usam para se referir a vocês mesmos, né? Vocês vão falar sobre o Sam. Então, na primeira frase, na primeira estrutura, when Sam was 8 years old. Quando Sam tinha 8 anos de idade. He used to. E aí você repete aquilo que está escrito lá no quadrinho que está falando sobre o que ele fazia. Aqui a mesma coisa. When Sam was 10 years old, né? Quando Sam tinha 10 anos de idade. He used to. Aí vocês vão repetir. O que ele costumava fazer quando ele tinha 10 anos de idade? Play board games with his brother. Jogar. What is board game? Isso, Pedro. Fly a kite é soltar pipa. And board game. What is it? Lembra? Hein, gente? Responde, meu Deus. Esqueceram o que é board game? Deixa eu... Não. Dá uma olhadinha lá na página 63, eu acho que tem. Não tem? Acho que a gente falou sobre ele. Tem sim. Jogos de tabuleiro. Jogos de tabuleiro, né? Então, quando ele tinha 10 anos, ele costumava jogar jogos de tabuleiros com o irmão dele, his brother. Aí é só você repetir, né? Eu coloquei aqui o início. When Sam was 10 years old, he used to. Aí você repete essa frase aqui. Não precisa mudar nada. Play board games with his brother. And letter D, the same thing. Agora a gente vai falar quando ele tinha 15. So when Sam was 15 years old, he used to, né? O que ele costumava fazer? Play video games with his best friend. Jogar videogame com o melhor amigo? Exatamente, com o melhor amigo dele, his best friend. Deixa eu tentar mudar isso aqui para caber tudo. When Sam was 8. With his father. Assim, tá? E os outros vocês vão completar. Eu deixei aqui para vocês completarem com as informações lá dos quadrinhos dele falando o que ele fazia. Prontinho. And number 4, sei que vocês ainda estão fazendo, vou deixar aqui, não vai sair não. Number 4, you are going to talk about you.
Aí é só montar uma frase, completar, na verdade, essa frase que já está aí sobre você. When I was a child, I used to, no meu caso, play with dolls, né? Jogar boneca. The boys, play with marbles, play soccer with my friends. Mas eu acho que isso vocês ainda fazem, né? Jogar futebol, enfim. Então, tem que ser algo que vocês faziam e não fazem mais. Aí depois aí que vocês terminarem, vocês me dão um alô, porque eu vou começar a falar lá da página 68, os exercícios da página 68, que é outra coisa que a gente vai ver também. Oi, posso prosseguir? Ou tem gente ainda copiando? Eu tô copiando aí. Tá copiando? Enquanto alguns vão copiando, eu vou só relembrar uma coisa. A gente viu lá no início do capítulo 3, né? A gente já está no capítulo 4. No capítulo 3, a gente começou a falar sobre o simple past, que é o passado simples. E aí nós vimos que a gente trabalhou apenas com os regular verbs, que são os verbos regulares, tá? Por que eles são regulares? Porque simplesmente a gente acrescenta duas letrinhas no final deles para que eles mudem para o passado. Então, eu tenho lá o verbo walk, né? Para esse verbo ir para o passado, eu acrescento ed. Então, vai ficar walked, né? Studied, walked, played, finished, talked. Então, são verbos regulares, todos aqueles que a gente acrescenta ed no final, quando eles vão para o passado. Só que além desses verbos regulares, a gente tem também os verbos irregulares no simple past. Por que eles são irregulares? Porque eles mudam. Com eles não é só essa de acrescentar ed no final, não. Eles acabam ganhando uma forma diferente de escrita. Às vezes ele possui até a mesma escrita que no presente, sem o ed, mas pronúncia diferente. Então, esses verbos, eles mudam. Por isso que eles são chamados de verbos irregulares, tá? Mas em relação a tudo que a gente aprendeu, né, das frases negativas e interrogativas, que a gente usa o did, né? E quando é negativo a gente usa o didn't. Em relação a isso, permanece. A gente viu lá que quando a frase vai para o passado, por exemplo, I studied in the morning. Eu estudava de manhã. E aí, se eu quiser falar negativamente, eu tenho que usar o didn't antes do verbo. Aí fica I didn't study in the afternoon. Eu não estudava à tarde, né? Então, quando eu acrescento didn't, o verbo volta para o normal. A mesma coisa vai acontecer com os verbos irregulares. Se a frase é afirmativa, ele vai mudar para o passado. Agora, se a frase é negativa, ele vai ganhar o didn't e o verbo vai ficar na forma original dele, né? Na forma básica dele. Por exemplo, um verbo que a gente utiliza muito. Vou falar sobre ele porque ele é o que a gente mais escreve. Go. Verbo go. O que significa o verbo go?
Ai, gente, é fácil esse verbo. Ninguém sabe me responder. Ir. Exatamente. O verbo go significa ir. É, ação de ir, né? I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias. Aí eu tô falando do presente. Agora, se eu quiser falar no passado, exemplo, a gente vai para a escola de segunda a sexta, mas aí existem alguns sábados letivos que a gente tem que ir, né? Porque tem algum trabalho para apresentar, enfim. Aí vamos supor que ontem foi sábado e hoje é domingo. Aí eu tô conversando aqui com a minha prima. I went to school yesterday. Went é o passado de go. Totalmente diferente, né? Go, vou colocar aqui, ó, do ladinho. Go, né? Presente, é o verbo normal, ir. Went é o passado de go. Fui, né? Eu fui. I went to school. My sister went to the gym. Minha irmã foi para a academia. Então, went é o passado de go, tá? E assim como go, existem vários outros verbos irregulares que vocês vão aprender para poder utilizar. Lógico que tem os que a gente utiliza mais, como go, do, né? O do significa fazer. E aí no passado é did, né? Presente do, passado did. Tem o make, tem vários outros verbos. Deixa eu só ver aqui para pedir para vocês colocarem na página certa. Ah, tem uma listinha no livro de vocês, lá na página 174. 174. Quem tiver com o livro, já tiver terminado de copiar, coloca lá nessa página. Acredito que vocês já tenham terminado de copiar, não é? Ou não, tem alguém copiando ainda? Eu já terminei de copiar. Terminou? Eu posso colocar lá, então? Sim. Sim. Vou botar aqui na página 174 para vocês verem. Não sei se vai. Não, peraí. Aí, achei, ó. Essa página, tá? Aqui nesse negócio aqui do livro do Iônica é 176, mas no livro é 174, que vocês vão achar essa listinha. List of irregular verbs. Então, esses aí são os verbos irregulares no passado. Deixa eu explicar para vocês como que funciona essa lista. Nós temos aí. São duas listas, na verdade, tá? Aqui, começa aqui, por ordem alfabética, do lado esquerdo, depois pula para o lado direito, tá? Vocês podem ver. Mas está em ordem alfabética. Então, começa aqui no lado esquerdo e termina lá no lado direito. Lá em cima a gente tem o be, né, que é um verbo irregular também, o verbo to be. No passado ele fica was ou were, aí depende da pessoa. O verbo to be, ele é o único que tem variação de pessoa, né, de primeira, segunda, terceira pessoa do singular e do plural. A gente sabe que o verbo to be para a terceira pessoa do singular é is, né, no presente. E no passado, o verbo to be para a terceira pessoa do singular é was. E para as demais, é o were. Então, por isso que está o was e o were, tá? Was eu só uso para a terceira pessoa do singular. He, she e it. Por exemplo, my mother was a dancer. Minha mãe era dançarina, tá? My brothers were soccer players. Meus irmãos eram jogadores de futebol, tá? Então, tem aí diferença de pessoa. Agora, todos os outros verbos, eles não modificam. Vai ser sempre o mesmo verbo para independente da pessoa, tá? Então, a gente tem aqui, ó, become no infinitivo, ou seja, na forma normal dele, e no passado ele fica became. E aqui do lado você tem as traduções desses verbos, né? Então, o que é become? Become é tornar-se. Então, quando eu falo became no passado, é tornou-se, né? Ou tornaram-se. Depende da pessoa. Então, vocês têm aqui essa listinha dos verbos irregulares. Ah, teacher, mas só existe esses verbos irregulares?
Não, existem vários verbos irregulares, tá? Essa listinha aí são só alguns, existem muitos. Tem tantos que, né, nem eu conheço todos. Claro que às vezes eu também tenho que recorrer à listinha aí para ver se o verbo é irregular ou regular e como que é a forma dele. Aí como que eu vou saber? Infelizmente, isso é uma coisa que a gente não tem como saber, se o verbo é regular ou irregular. Com o passar do tempo, estudando inglês, vocês acabam gravando, né? Quais verbos são regulares, quais verbos são irregulares, mas não tem uma regra certa, específica, para falar, não, esse verbo aqui, ele é regular por causa disso, disso, disso. Não, não existe, tá? A gente vai, com o tempo, estudando inglês, vai gravando, a gente vai sabendo. Por exemplo, vocês já sabem que o stud é regular, porque quando ele vai para o passado eu acrescento IED, né? A gente já sabe que o play é regular, porque a gente bota ED. E vocês souberam também agora, né? Alguns já sabiam que o go é irregular, porque quando ele vai para o passado, ele fica went. Cadê o go aqui? Vamos lá ver. Aqui, ó. Go. Então, a gente tem aqui o get, que fica got, o go, que fica went, o give, gave, né? Então, todos esses verbos são verbos irregulares. E aí, quando eu quero formar uma frase no passado, né, de alguma coisa que eu fiz ontem, mês passado, ano passado, com esses verbos, eu tenho que usar sempre os da segunda fileira, simple past, ok? Então, hoje, eu acho que eu não vou nem fazer esse exercício com vocês, vou deixar para a gente fazer junto na próxima aula, que é melhor. E aí, como eu tinha falado também da forma negativa, vou exemplificar aqui nessa página, fica melhor, né? Eu tinha falado para vocês que na forma negativa, como a gente estudou lá nos verbos regulares, quando a gente usa o didn't, o verbo volta para o normal. Então, se eu falo assim, vou usar outro verbo, I paid, aqui ó, paid, é o passado do verbo pay, que é pagar, né? I paid some bills yesterday. Então, eu paguei algumas contas ontem. Aí, quando eu for utilizar, né? Quando eu for formar a frase negativa, ela vai ter o didn't. I didn't. E aí eu não vou mais usar paid. O paid é a forma do passado, mas quando eu uso didn't, o verbo tem que estar na forma original dele, né? Na forma base dele, que é o pay. Então vai ficar I didn't pay the telephone bill. Eu paguei algumas contas ontem. Eu não paguei a conta de telefone. Entenderam isso? Ai, barulho chato. Entenderam aí? Que quando a frase é afirmativa, verbo no passado. Quando a frase é negativa, o verbo volta para o normal. Igualzinho acontecia com os verbos regulares. Só que aqui nesse caso, os verbos são irregulares, mas eles também vão mudar, tá? A mesma coisa se for frase interrogativa, porque a gente também usa o did, lembra? Então, se for interrogativa, fica Did you pay the light bill? Você pagou a conta de luz? Did you pay the light bill? Então, aqui, ó, negativo pay, interrogativo pay. Como que eu sei que essa frase é passado? Porque eu estou usando o verbo auxiliar do passado nas duas. Didn't, na forma negativa, e did, na forma interrogativa. Mas aí, na frase afirmativa, sorry, eu tenho que usar o paid, que é o passado do verbo pay. Tá? Então, a gente ainda vai praticar bastante. Com o tempo, vocês vão adquirindo aí, vão internalizando, vai ficar mais fácil saber qual verbo é regular, qual verbo é irregular, tá? Mas é bem simples. Então, eu vou deixar para a gente fazer na semana que vem as páginas 68 e 69, tá? A gente faz em aula juntos e vou passar dever de casa semana que vem para vocês praticarem, até porque daqui a pouco vão chegar aí as avaliações, né? E aí vocês vão praticando, a gente vai revisando,
Vamos revisar também os verbos regulares, tudo que a gente estudou no capítulo 3 e no capítulo 4. Ok, guys? Alguém tem alguma pergunta? Todo mundo conseguiu fazer os deveres de hoje do livro? Tem alguém que quer que eu coloque lá na página para ver alguma coisa que não conseguiu copiar? Yes or no? No, né? Ninguém respondeu? Então é isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui, tá? Vou encerrar a nossa aula. Tchau, professora. Bye, bye. See you next class. Tchau, professora. Bom fim de semana. Bye, bye. Tchau, Tchau, professora. professora. Bye, bye, guys. Professora, não tem como você tinha falado When I Was. Eu entendi o nome de uma música. When I Was a Child, eu entendi Don't You Worry Child. Ah, é, tem essa música aí, Don't Worry Child. Eu gosto dessa música. Você gosta? Eu também, é bem legal.